Olá, amigos. Meu nome é Débora, sou a Dé, mulher de Deus da Igreja Universal do Reino de Deus, do bairro do Lameiro. Estamos aqui com mais um vídeo, com mais uma palavra. Amiga, e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu joinha. Compartilhe os vídeos com mais pessoas, com todas aquelas que você acha que merecem. Então, você escolhe, no caso, e sabe que a pessoa pode estar ouvindo, vendo essa mensagem de Deus. No dia de hoje, como todas as pessoas que entram no meu canal, eles sabem que eu reservo um canto dentro da minha casa para estar lendo todo dia a palavra. E o canto que eu escolhi na minha vida, desde a minha infância, para estar falando com Deus, é esse sofá. Esse sofá, tá? E eu sempre aqui, faço as minhas orações, inclusive hoje, né? Começando o vídeo. Hoje pela noite, Deus me chamou a atenção a respeito do momento que nós estamos vivendo agora. Não só de pandemia, mas da era apocalíptica. Deus me veio em sonho e falou comigo forte. Deus falou comigo a respeito. Você está preparado para a volta de Jesus Cristo? Em um momento em que eu estava no sonho, né? Contar brevemente o sonho para depois entrar na palavra. Eu estava no sonho e esse sonho que acontece, eu estava na janela. Eu tenho o costume de ficar na janela do quarto. Desde criança, quem me conhece sabe que antigamente, né, um tio meu já falecido, meu tio Mário, que é esposo da minha tia Delu, ele falava, sai da janela, Dudu, sai da janela. E eu tinha mania, sempre tive o costume de acordar cedo, toda vez. Eu acordo cedo e olho para a janela, olho para o céu e agradeço todos os dias por estar viva. Eu acordo e agradeço todos os dias da minha vida por respirar, por abrir os olhos, agradecer a Deus por mais um dia de vida, agradecer por Deus por todos os livramentos, tudo aquilo que Deus faz, né, diante do dia anterior, e Deus nos desperta para um novo dia. Todo dia eu acredito que é um novo dia. O presente é um presente vindo de Deus. Deus nos presenteia todos os dias com mais um dia de luta, mais um dia de vitória, mais um dia de conquista. E nesse sonho, eu me vi que eu percebi que parecia que eu não ia acordar. No sonho, eu tava na janela. E de repente eu saí dessa janela, pulei a janela, fui pro campo de futebol. Nesse campo de futebol, eu perguntei às outras pessoas: vocês sabem que nós estamos na era apocalíptica? Eles olharam para mim, falaram como se tivessem vindo de outros países, coisa parecida. E de repente fui tomada por uma luz. Uma luz em que foi forte e parecia que estava me levando para um lugar de um campo. Um campo em que parecia que era um campo de trigo. Mas no desespero, quem me conhece sabe, eu tenho um filho de 9 anos. O nome dele é Oscar. E naquele momento de angústia que eu falei, Deus, se for minha hora, tudo bem. Mas lembre-se, eu tenho um filho de 9 anos. Eu voltei desse sonho e acordei. Acordei e eu, assim. Eu já tive dois momentos na minha vida que eu tive pós-morte. A primeira, eu estava numa empresa chamada Teleperformance da Avenida Angélica e eu tive um mal súbito. Nesse mal súbito, eu me encontrei deitar, desmaiei, né? Desmaiei na operação, apaguei. Fui levada até o pronto-socorro da Teleperformance da Avenida Angélica.
no setor de baixo, no setor térreo. Aí, chega no setor térreo, desacordada, não vendo nada. Eu lembro que de uma hora para outra eu vi os médicos, os paramédicos. De uma hora para outra, eu não vi ninguém. Eu não vi ninguém, eu não tinha nada, não tinha ninguém do meu lado, não tinha ninguém. E parecia que alguma coisa descolava de dentro de mim. Parecia que era como se fosse assim, alguma coisa. Meu corpo estava aqui, mas alguma coisa descolou. E daquilo que descolou, aquilo que descolou, o que acontece? Veio uma luz e um homem. Vi um homem na minha frente. E esse homem chegou em mim e falou meu nome. Falou, Débora, você me aceita? Eu olhei, falei, na hora que eu ia falar sim, aceito, e dar as mãos para ele, o que acontece? Veio o choque do paramédico e puf, e adrenalina, e então eu acabei voltando. O médico conversou comigo, ele informou que aquele homem que vem de encontro, é um nome até inclusive médico, eles chamam de Messias. Eles não usam o nome de Jesus Cristo, eles usam o nome de Messias. É o Messias. É o Messias. Acredito eu que assim, independente de religião, ou coisa parecida, o nome de filho de Deus em si, para os médicos, aquele homem que volta, é o Messias. Um médico ainda falou assim, não quebrando, lógico, a religião islâmica, porque eles acreditam em Maomé, mas dentro do termo médico, eles chamam de Messias. E então, a segunda vez que eu tive mal súbito não, pós-morte, foi na cirurgia cesárea do meu filho. O médico, eu tenho pressão baixa, pressão muito baixa devido a medicamentos que eu tomei durante um bom tempo. E acabou baixando a minha pressão. E o que acontece? Nesse dia de cirurgia, na cirurgia cesárea, eu me encontrava deitada após a hack, eles aplicaram a hack, deitada. O médico só falou pra mim: sua mãe tá do lado, que foi minha mãe que acompanhou o parto. Sua mãe tá do lado, se por acaso ela sumir e você não vê mais ninguém, você avisa pra gente. Até então, não desconfiei de nada. De repente, aplicar eu deitada, já não sentia as pernas, primeiro corte. No que deu o primeiro corte, eu não vi mais as médicas. Eu não vi. Deus sabe que é uma coisa muito verdadeira, é uma coisa que chega assim a ficar muito. E os médicos sumiram. Os aparelhos deles ficaram tudo em cima da mesa. E eu vi que minha mãe tinha sumido do meu lado. E eu vi que eu olhei pra frente e de repente, do nada, eu falei, nossa, engraçado, o que aconteceu? Eles sumiram, eles me deixaram aqui sozinha? Esquisito. E por um momento eu esqueci que o médico tinha falado. E de repente veio a luz. De novo, eu falei, nossa, a luz de novo. Aí quando eu lembrei da luz, lembrei do mal súbito que eu tive na teleperformance da Vila Angélica. E eu falei, ué, mas eu não tô realmente escutando nada. Aí eu ouvi o bip. Tim! Eu tava indo em falecimento. E aquele momento em que eu tava indo em falecimento, no caso, Jesus falou: você me aceita? Aí na hora que eu tava para descolar, quando a gente tem a impressão que é como se fosse uma coisa assim, não é uma coisa gelatinosa, é uma coisa assim que não é pegável, mas você percebe que levanta. É como se fosse assim, não é uma coisa material, de palpável, tão palpável. Uma coisa assim, como se fosse uma coisa material, mas que sobe assim. Aí eu peguei e olhei, e na hora que eu falei que eu ia aceitar, aí eu voltei. Aí eu vi que ouvi um grito do anestesista e falou: corre, taca a glicose. A pressão dela abaixou. Taca a glicose porque ela tá indo. Taca a glicose que ela tá indo. E o filho dela a gente não tiramos e é perigoso morrer os dois. Aí na hora que eu olhei, ele me deu as costas. Ele me deu as costas e falou: não, realmente não é sua hora. E voltei. Quem já fez parto cesárea sabe que após a cesárea nós somos levados numa sala pós-operatório. E nessa sala pós-operatório, o anestesista veio para conversar comigo. E ele falou: sabe o que aconteceu com você?
Você ia dar uma de teimosa. Por que você quis ir na luz? Eu falei, mas quem é aquele homem? Já é a segunda vez que eu vejo ele. Aí ele pegou e falou assim: Ah, então já é a segunda vez que você vê ele? Eu falei, sim. Ele falou assim: ele é o Messias. O nome, o nome técnico que os médicos chamam não é Jesus Cristo. Eles usam inclusive o nome de Messias. Eles falam, das duas vezes que o médico conversou comigo, ele informou que é o Messias. O Messias veio até você, perguntou se você queria aceitar ele e você ir embora. Só que naquele momento, Débora, nós não tínhamos terminado de tirar seu filho. E se você tivesse ido, ia ser você e seu filho. E ali eu falei, realmente, eu acho que não era a minha hora. E no sonho de hoje, eu tive esse mesmo pressentimento. E no que às vezes, muitas vezes, as pessoas se perguntam é, se a morte causa alguma dor. Sim, a morte ela causa uma dor. Ela causa o amor da alma para aqueles que ficam, para os familiares que ficam, porque a pessoa em si, a gente acredita sim, que por mais que tenha o céu, a gente acredite em Deus, a gente sente falta do familiar. E ontem à noite, não foi hoje de manhã. Ontem à noite, eu costumo sempre abrir a Bíblia de manhã e à noite. Hoje de manhã, por incrível que pareça, não abri ainda. Mas voltando à palavra que eu li ontem à noite, antes de dormir, antes de ter esse sonho, Deus falou comigo em Daniel 5, 17, 18. Somos adoradores do Altíssimo, o Deus, o Deus de Cedraque, Mesaque e Abidnego. Nós somos pessoas que assim, quem é cristão, ele não se prostra às comemorações do carnaval. Só que o que acontece? Muitas das pessoas elas ficam sempre se debatendo, sempre se debatendo naquela tecla. Ai, o coronavírus entrou em São Paulo devido ao carnaval, de acordo com as festividades. Tá, tudo bem, mas o coronavírus já tá aqui. Já tá aqui. O que adianta você ficar reclamando do coronavírus? Que o coronavírus entrou no país. O coronavírus, ele não entrou só no país, como entrou em toda a América Latina, em toda a América do Sul. Existem várias pessoas que elas estão vindo a óbito, vindo a falecimento. O que acontece? Como Cedraque e Abednego fizeram? Cedraque e Abednego, eles se encontraram numa fornalha de fogo diante do rei da Babilônia, Nabucodonosor. Nabucodonosor. Diante do rei da Babilônia, Nabucodonosor. Naquele momento, eles não queriam se prostrar. Eles não queriam se prostrar ao rei da Babilônia. O Deus deles não era aqueles. Eles foram jogados na fornalha de fogo. E nem por aí, nem por isso, eles se renderam a outro adorador. Independente de luta, independente do clima que esteja ocorrendo agora, se foca em Jesus, se foca naquele que pode realmente trazer a sua salvação. É complicado chorar por um parente que vê óbito? Sim, é complicado. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe qual a dor de uma pessoa que já faleceu. Mas assim, nos tempos de hoje, o momento é de adorar o Senhor. Adorar o Senhor em meio à luta, adorar o Senhor em meio à guerra, adorar o Senhor em meio à fornalha. Tá quente? Tá, mas não vai te queimar. Não vai te queimar. Só pensa isso. O fogo consumidor do rei da Babilônia, ele não consumiu os três adoradores. Inclusive, ainda veio um, da qual o rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia, se admirou. O quarto elemento. Que quarto elemento seria esse? Um anjo, na qual veio a esses três adoradores que não deixaram de clamar,
Se sua igreja hoje ela não está fazendo culto, não está fazendo reuniões, pensa numa coisa. Ora em casa. Ora em casa, busca louvores, rádio. Se você não tem DVD, busca rádio, busca o YouTube, busca louvores. Não deixa de adorar a Deus, Santíssimo Deus. Estamos numa era apocalíptica, um momento em que muitas igrejas estão fechadas, muitas igrejas estão fechadas. A Igreja Universal do Reino de Deus está fazendo culto dentro das normas da pandemia, do sistema de saúde, Ministério da Saúde, com menos pessoas, mas tomando todos os cuidados, como a Neto, que esqueci, Jesus, o ai, ai, Jesus, lembra. A proteção no rosto e álcool gel. E assim, gente, não é tempo de murmuração, é tempo de adorar a Deus. É tempo de adorar a Deus. É tempo. É tempo de adorar a Deus. Nós não estamos em um momento em que nós possamos relaxar a nossa fé. Tenhamos que buscar a Deus. De qualquer forma, buscar a Deus. Em meio a fornalha, em meio a problemas, em meio a dificuldades, em meio a você olhar para fora e não ver estabelecimento de comércio nenhum aberto, em meio a tantas dificuldades, em meio a tantas lutas, em meio a tantas perdas, em meio a tudo aquilo que você está passando, não canse de adorar. Pense, o fogo não vai te consumir. O fogo não vai te consumir. Os problemas não são maiores do que o Deus de Sedraque, Mesaque, Abednego, o fogo consumidor, o fogo do inferno. Ele não vai entrar na sua casa. Pense isso, pense forte. Pense que o Deus que você serve, o mesmo Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o o Deus soberano, o Deus de Israel, o Deus, Deus de Sedraque, Mesaque e Abednego, ele não vai fazer você se prostrar a nenhuma coisa que seja contrária à vontade dele. Pense, a dificuldade existe, mas Deus vai te dar uma atitude, Deus vai fazer de alguma forma, Deus vai usar alguém, Deus vai fazer com que você enxergue que só Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Israel, vai vir até o encontro, entendeu? Acredite, acredite. Em Daniel 3,17 diz: Eis que o Deus a quem vos servimos é o que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Você não fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. E depois de toda essa luta, deles mostrarem que eles são verdadeiros adoradores, o rei da Babilônia pediu que lhe tirassem eles de lá, pois eles foram os verdadeiros adoradores. E ainda disse mais. No final do último capítulo de Daniel 3,30, vou falar resumidamente. Então o rei fez prosperar a Sedraque, Mesaque, Abednego na província da Babilônia. Sabe o que significa isso? Deus vai fazer você prosperar mediante esse fogo que quer te queimar. Mediante essas lutas, mediante a tudo aquilo que você acha que vai ser seu fim, Deus vai fazer você prosperar, Deus vai renovar suas forças, Deus vai fazer tudo aquilo que o inimigo não quer que seja feito, porque ele vai mostrar
que Deus é Deus e Deus não é Deus de brincadeira. Deus é o mesmo que de ontem e de hoje, ok? Creia somente. Compartilhe esse vídeo e deixe o seu like e faça a inscrição. No momento agora eu vou fazer uma oração. Todos aqueles que creem, eu peço que levante a sua mão, no caso. Levante a sua mão e eu creio que você vai ser abençoado. Que essa palavra entre dentro de você, que essa palavra ela venha restaurar e venha trazer uma forma de você pensar, uma forma de você agir, uma atitude que você precisa tomar, uma coisa que você precisa estar fazendo. Eu acredito que nesse momento existem várias pessoas que estão para tomar certos tipos de decisões a respeito de como agir. E creia, Deus vai entrar com providência na sua vida, tá bom? Eu vou levantar a mão aqui. E eu peço a Deus que Deus dirija essa oração e não seja eu, mas que seja o próprio Deus. Coloca as mãos. Pai eterno, Pai bendito, Pai misericordioso, Pai de toda honra, toda glória, Santíssimo Deus. Ó Senhor, Santo Deus de misericórdia, Santo Deus, vai entrando, Santo Deus, nessa casa, Senhor. Visita o quarto, visita, Santíssimo Deus, visita a sala, visita a cozinha, visita todas as dependências dessa casa, Senhor. Visita, Santíssimo Deus, área de serviço, visita o banheiro, visita as casas no quintal, Santíssimo Deus, visita cada cômodo, Senhor, visita o vizinho da esquerda, da direita, da frente, de trás, visita toda a vizinhança, visita todas as ruas, Senhor, vai entrando com refrigério, vai entrando, Senhor, com teu poder, a tua graça, Senhor, pelo poder do Espírito Santo. Deus eterno, Deus não olha a placa, Deus não olha a placa de igreja, Deus não olha como o outro está vestido, Deus não olha como o outro está pintado, Deus não olha se a pessoa tem condições ou se a pessoa não tem condições. O Deus do Altíssimo, ele prepara, ele te levanta, Santíssimo Deus, ele te tira das cinzas, Santíssimo Deus, e te renova pelo poder do Espírito Santo, pela graça do nosso Senhor. Poder do Espírito Santo, renova essa família, entra com providência, Santíssimo Deus. Ó Senhor, restaura, traga a resposta, Senhor, que tanto essa pessoa precisa. Traga, Santíssimo Deus, o alimento que tantas pessoas estão precisando, Senhor. Traga alimento, Senhor, para dentro da tua casa, Senhor, e que essa palavra venha fazer, Santíssimo Deus, sentido na sua vida. Eu trago essa palavra, Senhor, pelo poder do Espírito Santo, que Deus venha falar fortemente com você nesse dia, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os vossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livre do mal. Teu reino, poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém, Senhor. E que Deus possa falar grandiosamente com a sua vida, na sua família, e compartilhe esse vídeo. Acredito eu que ele não vai falar somente com você, vai falar com tantas e tantas pessoas do Brasil e do mundo que precisam ouvir ouvir um pouco de Deus, ouvir um pouco daquilo, daquilo que Deus tem guardado para todos aqueles que creem. Um beijo de Débora, mulher de Deus, da Igreja Universal do Reino de Deus. Tchau.